Este relato foi enviado por um homem que pediu para manter seu anonimato. Ele trabalhou como vigia noturno no cemitério da Vila Formosa, o maior cemitério da América Latina e também o crematório oficial da cidade de São Paulo. Um lugar gigantesco, repleto de histórias e de segredos que muitos preferem nunca revelar. Mas, naquela noite, ele viu algo que mudou sua vida para sempre. Algo que ele nunca teve coragem de contar a ninguém. Até agora, meu nome não importa. Prefiro manter o anonimato. Trabalhei por anos como vigia noturno no cemitério da Vila Formosa. Para muita gente, é só um lugar triste e silencioso. Mas eu sabia que tinha algo diferente ali. Algo que só aparece para quem passa noites inteiras cercado por lápides antigas e sombras que parecem se mover por conta própria. Naquela noite, o turno começou como qualquer outro. Frio, escuro e inquietante. A névoa rastejava pelo chão, cobrindo os túmulos como um véu fantasmagórico. Já estava acostumado com o vento uivando entre as árvores e com o som distante de gatos brigando. Mas aquele silêncio era diferente. Enquanto eu caminhava pelo setor mais antigo do cemitério, vi algo que me fez parar. Havia uma mulher, parada ao lado de um túmulo esquecido. Ela usava um vestido branco que parecia brilhar sob a luz pálida da lua. Seu cabelo escuro estava solto, caindo sobre os ombros, e ela estava de costas para mim, completamente imóvel. Achei estranho alguém estar ali àquela hora. Me aproximei devagar e perguntei: "Moça, você está bem? O cemitério está fechado. Você não devia estar aqui." Ela não respondeu, nem se mexeu. Só ficou lá, parada, encarando aquela cova antiga. Me aproximei mais um pouco, e então, senti um cheiro forte de flores. Jasmim, mas tão forte que parecia invadir minha cabeça, deixando tudo ao meu redor meio embaçado. Eu estava a poucos metros dela quando percebi algo estranho. A cova diante dela estava aberta. A terra parecia ter sido remexida recentemente, mas não havia sinais de pá ou ferramentas. Só aquela abertura escura, como uma boca esperando para engolir alguém. Eu queria chamar reforço, pedir ajuda, mas minha voz não saía. Meus pés estavam presos no chão. Foi então que a mulher começou a se mover. Lentamente, muito lentamente. Ela virou o rosto na minha direção. Nunca vou esquecer aquele olhar. Olhos vazios, sem brilho, sem vida. Ela não tinha expressão, apenas um rosto pálido que não parecia humano. Aquele cheiro de jasmim ficou tão forte que eu comecei a ficar tonto, como se algo estivesse me puxando para dentro daquela cova. Foi quando ouvi um sussurro, tão baixo que parecia vir de dentro da minha cabeça. "Você veio." Finalmente. O ar gelou. O tempo pareceu parar. Eu consegui dar um passo para trás. Depois outro. E num piscar de olhos, ela sumiu. O cheiro desapareceu junto com ela. Não havia mais nada ali. Só aquela cova aberta, silenciosa, esperando. Corri o mais rápido que pude. Quando finalmente cheguei à guarita, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia acender um cigarro. Nunca mais passei por aquele caminho. E, poucos dias depois, pedi para ser transferido para outro turno. Até hoje, eu não sei o que era aquilo. Não sei quem era aquela mulher, nem o que ela queria. Mas tenho certeza de que aquele túmulo estava esperando por mim. Este relato foi enviado por um ex-vigia noturno do cemitério da Vila Formosa, o maior cemitério da América Latina e também o crematório oficial da cidade. Lá, o ciclo não para. Dia e noite, os corpos chegam após o último adeus, selados em seus caixões. Eles aguardam por algumas horas nas criptas frias, como exige a lei, antes de serem levados às fornalhas. Tudo é queimado junto,
O caixão, as flores, os pertences, o fogo, consome tudo, exceto os ossos. Estes são triturados até virarem pó, cinzas que são depositadas em urnas ou espalhadas no jardim da memória, onde árvores são plantadas, crescendo sob as lembranças daqueles que se foram. O vigia pediu anonimato. Nunca tinha contado essa história para ninguém, até hoje. Eu preciso manter meu anonimato. Se precisar, me chame de Carlos. Trabalhei como vigia noturno no crematório do cemitério da Vila Formosa por quase 3 anos. Não é um trabalho fácil. Na calada da noite, aquele lugar é assombrado por um silêncio tão pesado que parece ter vida própria. Eu costumava vigiar a área das criptas, um lugar sombrio onde os caixões aguardam, selados até a hora da cremação. Cada caixão guarda histórias, despedidas, e às vezes coisas que nunca deveriam ser deixadas para trás. Era uma madrugada fria. Eu fazia minha ronda pelos corredores longos e gelados. A luz fraca piscava de vez em quando, lançando sombras nas paredes de concreto. Tudo parecia normal. Até que passei pela cripta número 7. O ar ali estava denso, pesado. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Parecia mais frio, muito mais frio do que o resto do lugar. O caixão estava ali, fechado, aguardando a hora de ir para a fornalha. Mas havia algo errado. Algo que eu não conseguia explicar. Eu juro que ouvi 3 batidas secas, abafadas, vindas de dentro do caixão. Meu sangue gelou. Fiquei imóvel, com os olhos fixos naquela caixa de madeira escura. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, que o silêncio estava pregando peças na minha mente. Mas então aconteceu de novo. 3 batidas, mais fortes dessa vez. Me aproximei, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvir nos meus ouvidos. A madeira parecia deformada, como se algo do lado de dentro estivesse empurrando para fora. Eu dei um passo para trás, o medo tomando conta de mim. Foi então que eu ouvi um sussurro, baixo, arranhado, como se viesse do fundo de um poço. Me tire daqui. Meu corpo paralisou. O som era desesperado, um pedido de socorro que parecia atravessar a madeira lacrada. Tentei racionalizar. Pensei que era o vento, um eco, mas não havia vento ali. De repente, um odor estranho tomou conta do lugar. Um cheiro doce e podre ao mesmo tempo, como flores em decomposição. O ambiente ficou pesado, sufocante. Eu senti meu peito apertar, como se o ar tivesse sido arrancado do meu corpo. E então, as batidas ficaram frenéticas, tão fortes que o caixão tremeu. Eu queria correr, queria gritar, mas não conseguia mover um músculo. Fiquei ali, preso no chão, assistindo àquela cena aterrorizante. O sussurro voltou, agora mais alto. Mais claro, eu estou vivo. Não quero. Queime. Não me queime. As batidas ficaram tão intensas que eu ouvi um estalo. A tampa de madeira começou a rachar. Foi quando meus joelhos cederam e eu caí no chão frio. Finalmente o grito saiu da minha garganta, ecoando pelas paredes vazias. Corri sem olhar para trás. Subi as escadas tropeçando, quase caí, mas continuei correndo até alcançar a superfície. Meu supervisor me encontrou lá fora, pálido, sem conseguir falar nada. Ninguém acreditou em mim. Disseram que eu devia ter alucinado pelo cansaço, que não era possível ouvir nada, que a tampa estava lacrada. No dia seguinte soube que o caixão da cripta número 7 foi levado para cremação. O fogo consumiu tudo. A madeira, o corpo, as flores. Nada restou, a não ser as cinzas. Cinzas que disseram foram usadas para plantar uma árvore no jardim da memória. Eu nunca mais voltei para aquele lugar. Pedi demissão na mesma semana. Mas às vezes eu passo perto do cemitério e juro que ouço aquelas batidas. E o sussurro, ecoando na minha mente.
Não me queime. Eu estou vivo. Nunca soube o que aconteceu naquela noite. Nunca soube se era só a minha cabeça ou se algo realmente ficou preso ali, dentro daquele caixão. Só sei que, desde então, eu não consigo olhar para árvores da mesma forma, porque cada vez que o vento sopra pelas folhas, eu ouço as batidas e o sussurro, como se ainda estivesse tentando escapar. Este relato foi enviado por alguém que preferiu permanecer no anonimato. Por favor, me chamem de Marcos. Ele nunca contou essa história para ninguém, com medo do que poderia acontecer. No cemitério da Vila Formosa, o maior cemitério da América Latina, há um setor antigo, esquecido pelo tempo. Túmulos de pedra desgastada, lápides cobertas de musgo e mato alto, onde quase ninguém vai. Quase. Marcos trabalhava na manutenção desse setor, limpando as áreas esquecidas para preparar espaço para novos sepultamentos. Mas, em uma manhã nublada, ele encontrou algo que nunca deveria ter sido encontrado. E trouxe à tona uma maldição que nunca deveria ter sido perturbada. Eu nunca contei isso para ninguém. Tenho medo só de falar sobre o que aconteceu naquele dia. Mas eu preciso tirar isso da minha cabeça. Como um desabafo. Se precisar, me chame de Marcos. Trabalhei na manutenção do cemitério da Vila Formosa por 7 anos. Já vi de tudo por lá. Enterros chorosos, despedidas silenciosas, velórios solitários. Nada me assustava. Nada. Até aquele dia. Me mandaram limpar o setor antigo, uma área esquecida, onde quase ninguém vai. A maioria dos túmulos ali é de décadas passadas. Muitos abandonados, sem flores, sem visitas, apenas memórias apagadas pelo tempo. Era uma manhã nublada. O céu estava cinza carregado. O vento soprava frio, sussurrando entre as lápides rachadas. Comecei a trabalhar, limpando o mato alto, tirando folhas secas. Estava tudo normal. Até que encontrei aquele túmulo. Estava escondido atrás de uma árvore velha, meio tombada, como se a natureza estivesse tentando engoli-lo. A lápide era de pedra negra, tão escura que parecia absorver a luz ao redor. Não havia nome nem datas. Apenas um símbolo estranho entalhado na pedra. Parecia um círculo com um olho no centro, envolto por serpentes entrelaçadas. Eu nunca tinha visto nada assim antes. E olha que eu já tinha cuidado de centenas de túmulos naquele cemitério. Fiquei parado ali, encarando aquele símbolo, sentindo um calafrio subir pela minha espinha. Tentei afastar o desconforto. Devia ser só uma decoração antiga, coisa da época. Mas quando toquei a pedra, o ar ficou gelado. Minha mão congelou instantaneamente, como se tivesse tocado gelo puro. Puxei de volta com força, assustado. Olhei ao redor, tentando achar uma explicação, mas estava sozinho. De repente, o vento parou. Tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão absoluto que era como se o mundo tivesse parado de respirar. Eu comecei a me afastar, meu instinto me dizendo para sair dali o mais rápido possível. Mas então, eu ouvi um sussurro. Vinha debaixo da terra. Um murmúrio baixo, arrastado, como se alguém estivesse chamando meu nome. Marcos! Meus pés ficaram pesados, presos no chão. O som era abafado, como se viesse do fundo de um poço. Marcos! Me ajude! Meu coração disparou. Quem? Quem poderia estar lá embaixo? Era impossível. Aquele túmulo estava ali há décadas, talvez séculos. Mas a voz continuava, agora mais alta, mais desesperada. Me tire daqui, por favor. Eu dei um passo para trás, tropeçando em uma raiz e quase caí. Olhei fixo para aquela lápide negra, com um símbolo sinistro me encarando como um olho vivo. E então, a terra começou a se mexer. Primeiro foram apenas pequenas rachaduras na superfície.
Depois o chão afundou, como se algo estivesse tentando sair debaixo da terra. Eu vi os pedaços de terra se partirem, rachaduras se espalhando como teias de aranha, até que um pedaço da lápide desmoronou. Foi então que eu vi uma mão esquelética, negra como carvão, saindo da terra. Os dedos longos e tortos, garras afiadas que rasgavam o chão como se estivesse tentando se libertar. Eu ouvi o som das unhas arranhando a pedra, um som agudo que ecoou no ar parado. Minha cabeça girou. Aquilo não era possível, não podia ser real. Mas eu estava ali, vendo com meus próprios olhos. Aquela coisa rastejando para fora da cova. O rosto surgiu logo depois. Um crânio coberto por pele seca e esticada, olhos vazios que brilhavam com uma luz avermelhada. A boca se abriu num sorriso deformado, mostrando dentes afiados como agulhas. Foi aí que eu ouvi de novo a voz. Agora nítida, rouca, arranhada, como o som de pedra raspando em metal. Você me libertou. Meu corpo inteiro travou. O ar ficou denso, pesado, difícil de respirar. A coisa saiu completamente da terra, rastejando na minha direção, as garras estalando no chão de pedra. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei ali, congelado, assistindo aquela coisa vir até mim. Então, o vento voltou. Mas dessa vez, era um vendaval. Tão forte que derrubou folhas, galhos, tudo ao redor. O cheiro de podridão encheu o ar, tão intenso que me fez vomitar ali mesmo. A coisa parou. E seus olhos vermelhos brilharam ainda mais forte. Você será o próximo, sussurrou antes de desvanecer no ar, como fumaça preta sendo levada pelo vento. Eu caí de joelhos, ofegante, o coração martelando no peito. Olhei ao redor. A lápide estava intacta, a terra lisa como se nunca tivesse sido perturbada. Mas o símbolo ainda estava lá. O olho sinistro, cercado por serpentes. Corri dali o mais rápido que pude. Pedi demissão no dia seguinte. Nunca mais voltei àquele setor. Mas eu sei que de alguma forma eu libertei algo. Algo que estava preso lá por um motivo. E agora está à solta. Desde aquele dia, eu acordo todas as noites com o som de garras arranhando o chão. E aquela voz sussurrando no escuro: você será o próximo. Este relato foi enviado por alguém que jamais conseguiu esquecer o que viu, ou o que ouviu. No interior de São Paulo há um cemitério esquecido pelo tempo. Um lugar onde ninguém ousa visitar, onde as memórias de dor e abandono ecoam até hoje. Era um cemitério para aqueles que sofriam de um mal terrível. Leprosos que foram isolados da sociedade, condenados à solidão e ao esquecimento. Hoje, o mato cresceu alto, as lápides estão quebradas, a capela em ruínas. Mas algo ainda permanece lá. Algo que nunca encontrou paz. Quem nos conta essa história pediu anonimato, mas podemos chamá-lo de Guilherme. Ele nunca acreditou em assombrações. Até aquele dia. Até visitar o cemitério esquecido dos leprosos. Eu nunca deveria ter ido lá. Nunca deveria ter desrespeitado aquele lugar esquecido. Mas agora é tarde demais. E eu sinto que eles ainda me perseguem. Me chamem de Guilherme. Não é meu nome verdadeiro, mas prefiro assim. Ninguém acreditaria se eu contasse. Diriam que estou inventando. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que eu vi. Eu sou fotógrafo. Costumo explorar lugares abandonados, procurando cenários para minhas fotos. Hospitais antigos, fábricas desativadas, casas que parecem saídas de filmes de terror. Sempre fui cético. Nunca acreditei em fantasmas. Achava que eram só histórias para assustar crianças. Até eu ir naquele maldito cemitério. Foi no interior de São Paulo. Um vilarejo quase abandonado. Eu estava voltando de uma viagem quando vi a placa velha na beira da estrada, quase ilegível.
Cemitério dos Isolados. Achei estranho. Nunca tinha ouvido falar de um cemitério com esse nome. Parei o carro e perguntei a um senhor que estava sentado num banquinho de madeira, com um chapéu de palha que mal deixava seu rosto à mostra. "É lá em cima", ele disse, apontando para uma trilha de terra batida que sumia no meio do mato. "Não vão lá há décadas. Só desgraça naquele lugar." Perguntei o que ele queria dizer com isso, mas o velho só balançou a cabeça, como se não quisesse falar mais. Só murmurou algo que eu não entendi direito, algo sobre os esquecidos. Curioso, segui a trilha. Levou uns 20 minutos a pé. O mato estava alto e espinhos rasgavam minhas calças, e eu quase escorreguei em um barranco. O silêncio era assustador. Nenhum som de pássaros, nenhum inseto. Apenas o vento sussurrando entre as árvores retorcidas. Quando cheguei ao portão de ferro enferrujado, senti um arrepio gelado percorrer minhas costas. O portão estava aberto, rangendo suavemente como se alguém o tivesse acabado de empurrar. Mas não havia ninguém ali. Entrei no cemitério, e a atmosfera mudou imediatamente. O ar estava pesado, denso, com um cheiro doce e podre ao mesmo tempo. Era como se a própria terra estivesse apodrecendo. As lápides estavam quebradas, caídas umas sobre as outras. Não havia nomes, apenas números. Me aproximei de uma delas. O número 34 estava gravado na pedra desgastada, quase apagado pelo tempo. Olhei ao redor e vi que todas as lápides eram assim. Números sem nomes, sem datas, sem lembranças. Apenas números. Como se não tivessem identidade, como se fossem menos que humanos. Foi então que eu entendi. Era um cemitério de leprosos. Naquela época, as pessoas infectadas eram isoladas, afastadas da sociedade e enterradas em cemitérios distantes, marcadas apenas por números. Esquecidas. Para sempre. Continuei andando, tirando fotos. As árvores eram altas, mas retorcidas, como se estivessem agonizando. A névoa rastejava no chão, cobrindo parcialmente as sepulturas. O silêncio era opressor, me fazendo ouvir cada passo meu esmagando as folhas secas. Cheguei à capela no centro do cemitério. Ou o que restava dela. O teto tinha desabado, as janelas estavam quebradas e a porta de madeira estava caída no chão. Entrei com cuidado, a câmera pronta para capturar a cena sombria. Mas lá dentro estava muito frio, anormalmente frio. Então eu ouvi o sussurro. No começo achei que fosse o vento, mas as palavras eram claras. Um murmúrio baixo, repetitivo, vindo do fundo da capela. "Não nos esqueça. Não nos deixe aqui." Meu sangue gelou. Virei na direção do som. Mas não havia ninguém. O chão estava coberto de poeira, intocado por anos. Me aproximei do altar e vi marcas riscadas na pedra. Marcas de unhas, profundas, desesperadas, como se alguém tivesse tentado se agarrar ali. De repente, um vento forte soprou pelas janelas quebradas. A porta caiu com um estrondo e eu ouvi um gemido baixo, como um choro coletivo. Olhei para trás e, na entrada da capela, vi sombras. Eram figuras humanas, mas distorcidas. Magras, ossudas, com olhos fundos e vazios. Suas bocas estavam abertas em expressões de dor, mas não havia som. Apenas aquele choro baixo ecoando pelo ar gelado. Fiquei paralisado, a câmera tremendo nas minhas mãos. As sombras começaram a se mover, deslizando pelo chão como fumaça, se arrastando na minha direção. Eu queria gritar, mas minha voz não saiu. Minhas pernas pareciam presas ao chão. Uma delas estendeu a mão, os dedos longos e finos como galhos secos, tentando me tocar. E então, eu ouvi um sussurro claro, direto na minha mente. "Nos liberte. Nos dê um nome." Eu corri. Corri como nunca na minha vida. Saí da capela, tropecei nas lápides, caí e ralei o joelho, mas não olhei para trás. O portão estava lá, ainda rangendo,
como se estivesse esperando que eu saísse. Quando cheguei ao carro, meu coração estava disparado, meu corpo tremia incontrolavelmente. Olhei para a câmera. As fotos estavam todas lá, mas as sombras também estavam. Nas fotos, atrás das lápides, espreitando da névoa. E em todas as imagens, olhos fundos e vazios me observavam. Eu apaguei todas as fotos. Queimei as roupas que usei naquele dia. Mas os sussurros não pararam. Ainda ouço à noite. Eles me chamam, pedindo para eu voltar. Pedindo para eu dar a eles o que nunca tiveram. Um nome. Há lugares que nunca deveriam ser revisitados. Lugares onde a própria terra guarda memórias sombrias. Esse é o último relato de uma série de encontros macabros em cemitérios esquecidos, amaldiçoados, assombrados por almas que jamais encontraram paz. Mas este não é apenas um cemitério comum. Este é o lugar onde todos os espíritos se encontram. O último lar dos amaldiçoados, dos esquecidos, dos que partiram sem um adeus. Dizem que esse cemitério é tão antigo quanto a própria cidade, talvez até mais, e que nele há um guardião, uma entidade que vaga entre as sepulturas, zelando para que ninguém entre e ninguém saia. Esse relato chegou até nós por um meio inesperado, por um e-mail sem remetente. O texto estava truncado, com falhas, como se tivesse sido escrito em desespero. Quem o escreveu nunca mais foi visto. Acompanhe agora o relato final. O Guardião dos Mortos. Eu não sei se alguém vai acreditar nisso, mas eu preciso contar antes que ele me encontre. Antes que ele me leve para aquele lugar. Meu nome é Diego. Não sei por quanto tempo vou conseguir continuar escrevendo. Ele está perto. Eu posso sentir o frio que só existe naquele maldito cemitério. Eu sempre fui um cético. Nunca acreditei em fantasmas, maldições ou qualquer coisa sobrenatural. Eu era jornalista. Caçava histórias bizarras só para desmenti-las depois. Era meu trabalho. Expor fraudes, charlatões, farsantes. Eu adorava isso. Então, quando me falaram sobre o cemitério ancestral, eu achei que seria só mais uma história ridícula para desmentir. Diziam que ninguém visitava o lugar há décadas, que o cemitério era tão antigo que nem existia registro dele na cidade, que os túmulos não tinham nomes e que o próprio coveiro estava enterrado lá. A cidade ficava a 6 horas de estrada, um lugar pequeno, decadente, onde o tempo parecia ter parado. Cheguei ao entardecer. As ruas estavam desertas e as casas tinham janelas fechadas, como se ninguém vivesse ali. Perguntei sobre o cemitério, mas ninguém queria falar. Apenas desviavam o olhar, murmurando sobre Yo, o guardião. Finalmente, um homem velho, com um rosto encovado e olhos fundos, se aproximou. Ele segurou meu braço com força, seus dedos, magros, eram surpreendentemente gelados. Não vá lá, filho. Ninguém volta. Ninguém escapa dele. O guardião não perdoa. Eu ri, achando que era só uma superstição boba de cidade pequena. Mas o olhar dele, aquele olhar vazio, ficou preso na minha mente. Me deu a localização, mas se afastou antes que eu pudesse perguntar mais. Segui as direções e encontrei um portão de ferro negro, coberto de eras e ferrugem. Estava entreaberto, como se estivesse esperando por mim. Entrei. O cemitério era gigantesco, muito maior do que parecia por fora. Fileiras intermináveis de lápides antigas, sem nome, apenas com símbolos estranhos, como se fossem runas esquecidas. O vento sussurrava entre os túmulos, carregando um cheiro de terra úmida e decadência. Comecei a tirar fotos, anotando detalhes, mas algo estava errado. Meus passos ecoavam, mas o som não parecia natural. Era como se tivesse algo me imitando. Cada passo que eu dava, ouvia outro atrás de mim. Um passo que não era meu. Me virei, mas não vi nada.
Apenas as sombras longas das árvores retorcidas. Continuei andando, tentando ignorar aquele frio que subia pela minha espinha. Foi quando eu o vi. Uma figura alta, magra, com roupas tão antigas que pareciam trapos. O rosto estava escondido sob um chapéu de abas largas, a cabeça baixa. Ele estava imóvel em frente a um túmulo maior, com símbolos tão antigos que pareciam pulsar na pedra. Achei que fosse algum zelador, então me aproximei. Mas quanto mais eu andava, mais ele parecia distante, como se o espaço estivesse se distorcendo. Eu tentava apressar o passo, mas nunca o alcançava. Até que ele levantou o rosto. Meu coração parou. Aquele rosto não tinha olhos, apenas buracos negros, profundos, vazios. A boca era uma fenda curva, esticada num sorriso grotesco. Um sorriso que não era humano. Ele me viu. Eu senti. Ele me viu de verdade. E o ar ficou gelado. O vento parou. O tempo parou. Eu não conseguia me mover. Estava congelado, hipnotizado por aqueles olhos ausentes, por aquele sorriso que não deveria existir. Então ele sussurrou. Uma voz tão baixa que parecia um pensamento na minha cabeça. Você veio para ficar. Meus pés se moveram sozinhos, como se estivessem sendo puxados. Eu tentei lutar, mas meu corpo não me obedecia. Estava sendo arrastado na direção dele, na direção daquele túmulo. O guardião não se mexia, mas eu sabia. Eu sabia que ele estava me puxando. Eu ia ser enterrado ali, sem nome, sem lembrança, como todos os outros. Foi quando ouvi um sino antigo, distante, ecoando pelo cemitério. No mesmo instante, o guardião virou o rosto como se tivesse ouvido algo que o incomodasse. E o controle sobre meu corpo desapareceu. Corri sem olhar para trás. Os túmulos pareciam se multiplicar. As lápides se curvavam na minha direção. Sombras rastejavam pelo chão tentando me agarrar. Mas eu não parei. Atravessei o portão. E o som do sino parou. Quando olhei para trás, ele estava lá. O guardião parado do outro lado do portão, me observando com aquele sorriso vazio. Ele não tentou me seguir. Não podia sair. Mas eu sabia. Ele estava esperando. Esperando eu voltar. Desde aquele dia, não durmo direito. Toda noite ouço aquele sino. E o vento sussurrando o nome que ele me deu. O guardião dos mortos ainda me chama. E um dia ele vai me buscar.